A gente vai iniciar agora a 5ª reunião científica da Associação Paranaense de Medicina do Trabalho do ano 2013. Estou aqui junto com o Dr. Edevar, diretor científico. Eu, como diretor financeiro, hoje eu estou fazendo essa abertura e convidei muitas pessoas pelo fato de ser uma especialidade. A gente vai falar de uma especialidade a qual eu pratico bastante, que é a questão das perícias médicas. Meu nome é Rogério Antony Rogenski, eu sou especialista em medicina do trabalho, perito médico, e atuo na área de perícias desde 2006. Sou médico do trabalho desde 95, pela Universidade Federal do Paraná, e sou médico pela Universidade Federal do Paraná desde 89. E ocupo hoje o cargo de diretoria da Pante como diretor financeiro. Tá bom? Estou bem apresentado. E a gente está fazendo essa abertura. A gente trouxe esse tema porque a gente fez uma pesquisa, a gente sempre faz isso, junto aos nossos associados, e, de longe, foi o tema que as pessoas pediram para que fosse abordado em reuniões científicas, que é o tema das perícias, o tema da questão legal da medicina do trabalho. A gente trouxe pessoas, a gente viu que a plateia é hoje bastante multidisciplinar. Isso é uma novidade, a gente cada vez mais caminha nesse sentido da medicina do trabalho junto com outras especialidades, e, no caso das perícias, a gente trabalha muito perto dos RHs das empresas, das partes gestoras da empresa, do técnico de segurança, do engenheiro, do jurídico, dos advogados. A gente precisa dessas pessoas todas para trabalhar, e parece que todos esses cargos que eu citei, talvez mais alguns, estão aqui representados. As pessoas que a gente convidou para falar hoje foi com um propósito bastante específico, foi uma coisa que nós conversamos durante reuniões com a diretoria, e a gente tinha um propósito de colocar pilares de como se praticam as perícias médicas, como se deveriam praticar no entendimento de profissionais de ponta e que praticam, o que é mais importante. Então, os pilares, os limites do médico do trabalho, a gente entende que seriam a ética, por isso a doutora Keti foi uma das convidadas. Ela vai falar sobre concausa, mas também, com a experiência dela como conselheira, ela vai fazer um link entre a concausa e a ética, porque a ética, no caso das perícias médicas, sempre é a busca pela verdade, independente do lado onde você esteja. Existe o assistente técnico de um reclamante, existe o assistente técnico da empresa, existe o perito do juízo, e todos devem, eticamente, no momento da diligência pericial, estar buscando a verdade. Então, isso é a ética, que a Keti vai conversar com vocês um pouco sobre isso. O outro pilar é a ciência. Você tem que ter bases científicas dentro de uma perícia. Você tem que ter um critério. Muitas vezes os critérios não são bem claros. Os critérios médicos, clínicos, são mais claros, mas, às vezes, os critérios de risco, por exemplo, não são bem claros. Quando que alguma coisa passa a oferecer um risco? Quando esse risco efetivamente provocou a doença? Quando existe o nexo entre a doença e o risco? Isso é uma abordagem científica, por isso a gente trouxe o Dr. Geraldo Rocha, que é um perito bastante experimentado e que vai nos clarear essa parte científica de determinação de nexo. E existe um terceiro pilar, que é a legislação, é a lei. Muitas vezes, a gente vê peritos que são excelentes profissionais, excelentes especialistas, mas que não têm um conhecimento aprofundado da lei. E isso traz problemas, porque o perito, quando assume, seja lá uma assistência técnica, seja lá a posição que ele vai ocupar como perito, é importante ele saber qual é o papel que ele está fazendo ali. E, por isso, ele tem que ter um mínimo conhecimento da legislação. A legislação, às vezes, é um pouco diferente da ciência. Nós sabemos, por exemplo, na CLT, que é permitido carregar 60 quilos uma pessoa. Mas a gente sabe que talvez isso não seja bem aconselhável. Mas a lei diz que pode. A lei diz que não que doença degenerativa
não poderia ser causada pelo trabalho, não poderia ser agravada pelo trabalho. Porém, uma pessoa que trabalha num canavial durante 40 anos, será que não vai ter uma certa degeneração osteomuscular acelerada? Não sabemos, mas a lei diz que não. Então, o doutor Alexandre Rocha vai trazer para a gente alguns conceitos com relação, especialmente, à responsabilidade objetiva da empresa, do réu, normalmente, na gênese da doença. Então, tem diferença entre uma empresa que faz tudo para proteger o funcionário e que, mesmo assim, aconteceu um infortúnio, entre uma que não fez nada para evitar, e isso acabou causando uma doença, um acidente. Então, é claro que faz diferença. O infortúnio pode acontecer de qualquer maneira, mas existem diferenças, e foi essa a nossa intenção, trazer o doutor Alexandre para falar para a gente, ele da área jurídica, quer dizer, mostrando realmente a abordagem multidisciplinar. Dr. Fernando Barros, que também é da medicina do trabalho, mas também faz parte da Sociedade de Perícias Médicas, Sociedade Paranaense de Perícias Médicas. Ele está aqui representando a Sociedade Paranaense de Medicina de Perícias Médicas e mostrando uma aproximação também entre a Sociedade Paranaense de Medicina do Trabalho e a Associação Paranaense de Perícias Médicas, e vai dar o parecer final dele sobre o que foi discutido. Também é um perito experiente e vai dar o arremate dentro da nossa discussão. A gente pede as perguntas que sejam... a gente vai abrir um espaço para perguntas. As palestras não devem se estender a mais do que 40 minutos. Nós vamos ter 2 antes do coffee break e mais 2 depois do coffee break. A do Dr. Fernando, como a gente combinou, que ele vai fazer apenas um arremate, a palestra dele vai ser de 20 minutos, e as outras não devem se estender a mais de 40 minutos. Quando der uns 35 minutos, a gente avisa daí. Então, eu quero convidar... desculpa. Antes de iniciar as apresentações, eu trouxe para vocês uma informação que é uma coisa que me perguntam muito e que eu sempre passo. Isso aí vai ser disponibilizado no nosso site para que as pessoas tenham conhecimento, que é a questão da habilitação do perito médico. Tá? Então, não precisa anotar, que isso aí vai estar no site. Esse número, essa resolução do CFM, ela dispõe sobre normas específicas de toda a parte pericial. O que o médico do trabalho tem que fazer, e também dispõe sobre as funções de perito assistente, de perito do juízo, de perito do INSS. Tá? Então, quem quiser acessar, depois vai estar na íntegra lá, a gente vai disponibilizar isso no site. Aqui é uma coisa importante. Muitas vezes os colegas médicos me ligam perguntando: a empresa me pediu para ser assistente técnico, e ele é empregado da empresa. Então, veja que tem uma resolução do Conselho Federal de Medicina. O médico responsável por qualquer programa de controle de saúde ocupacional, o médico participante de serviço especializado em segurança e medicina do trabalho, não podem atuar como peritos judiciais, securitários, previdenciários ou assistentes técnicos nos casos que envolvam a firma contratante ou seus assistidos. Tá? Então, isso está na resolução do Conselho. Além de que é uma situação, principalmente para o médico da empresa, extremamente constrangedora participar como perito assistente. Porque, durante a diligência, as coisas vão ser faladas de maneira nua e crua, a pessoa, às vezes, está representando a empresa e passa uma situação extremamente constrangedora. Eu acho que o doutor Fernando até pode, depois, falar alguma coisa a esse respeito. Tá? Então, isso não está só numa resolução do Conselho, está também no artigo 93 do Código de Ética Médica, tá? Que é vedado ao médico ser perito ou auditor do próprio paciente, de pessoa da sua família ou de qualquer outra com a qual tenha relações capazes de influir seu trabalho ou de empresa em que atue ou que tenha atuado. Tá? Então, está no
Código de Ética Médica, não é só uma resolução do Conselho. E aqui uma resolução do Conselho que considera a perícia médico-legal como ato médico. Tá? Então, independente da legislação e da maneira como o governo federal tem conduzido a nossa profissão médica, nós temos aí no Conselho, e esse Conselho está bem posicionado a esse respeito. Então, eu vou passar a palavra agora para a doutora Cat Patsis, perita, conselheira, médica especialista do trabalho, médica pela Federal do Paraná, que vai falar para nós sobre a concausa. E também algumas noções sobre ética. Doutora Cat, aí, devido à filmagem, a melhor posição para ficar é aquela ali agora, tá? Quando der 35 minutos, eu te aviso. Eu tenho que agradecer de estar aqui hoje. Essa é a minha casa, né? A medicina do trabalho é o lugar onde eu mais me encontro, e a PANTE principalmente, porque eu já fiz parte da diretoria em vários postos, e sempre é bom voltar aqui e encontrar os meus amigos aqui. Quando o Rogério me chamou para falar de concausa, eu achei um mico, mas eu tenho que agradecer a ele a oportunidade. É um mico porque eu acho concausa uma coisa muito difícil, eu acho que a concausa é um terreno em que tudo pode acontecer, mas me animei quando eu vi que a gente podia falar sobre ética e concausa, e até sobre os desvios éticos que, às vezes, essa instituição chamada concausa leva os peritos a cometer, com a intenção, às vezes, de forçar um nexo que não é muito claro, não é muito reconhecido, nem nada disso. Mas eu queria também dizer uma coisa. Quem aqui é médico do trabalho? Isso. Mesmo que não tenha o título de especialista, todos praticam medicina do trabalho, fora o doutor Alexandre? Sim. Eu duvido que um de nós aqui, como médico do trabalho, pretenda, em algum momento da sua vida, esconder a causa de uma doença existente no trabalho, seja lá de quem for, do trabalhador, ou do empregador, ou da justiça. Eu acho que não é nossa função esconder, disfarçar, mentir sobre causa de doença. A causa da doença tem que ser conhecida, e se ela estiver no trabalho, eu sinto muito, mas nós vamos ter que agir para corrigir o posto de trabalho, para corrigir a forma de se trabalhar, e que aquela causa deixe de causar doença. Aquele fator deixe de ser um risco. É para isso que existe a medicina do trabalho. Não é para esconder as coisas. E a perícia é uma consequência disto. Eu acho preferível, e quando trabalhava como médica do trabalho, eu usava isso. Às vezes, a gente era surpreendido numa perícia. Por exemplo, eu fui surpreendido uma vez numa perícia que os caras usavam thinner para lavar a mão, para limpar a mão depois, no final do expediente, quando trabalhavam com tinta. Existia o creme de proteção, existia o creme para retirada da tinta, mas eles usavam thinner porque era mais fácil. E eu já trabalhava naquela empresa, fazia acho que uns 12, 15 anos, eu não sabia disso. Porque nunca tinha me passado pela cabeça que, apesar de ter o produto correto, eles preferiam o outro que era mais fácil. Aí vou eu esconder isso? Eu acho que não. Eu fiquei muito mal naquele dia, porque eu fui surpreendida por uma coisa que não deveria, eu já deveria saber, mas não sabia. A empresa foi condenada a pagar insalubridade naquele caso, que era o que estava sendo pedido, mas, dali para frente, nós corrigimos isso. Não adianta a gente achar que vai
esconder as coisas. A gente não vai esconder, a gente vai corrigir os erros que tem. Alguém aqui já garantiu que é a prova de erros, que é a prova de falhas? Claro que não. Então, nós não somos, mas estamos aprendendo todos os dias e podemos continuar aprendendo, desde que estejamos abertos a isso, desde que tenhamos a necessária humildade para reconhecer nossos erros e nossas limitações. O que é a concausa? Eu fui procurar, juridicamente, né, o que é a concausa, para entender melhor. Já vamos ver Schilling também, mas eu queria entender um pouquinho mais, para ver se tinha alguma saída melhor para a gente entender a concausa, para nós definirmos a concausa. Então, o que é? É a causa que existe em simultâneo com outra causa para produzir determinada ação. Aí, quando você vai ver concausa, é sempre no direito penal. Tem vários exemplos dos crimes. O cara que foi envenenado, depois ele levou um tiro, mas, na verdade, ele morreu do envenenamento. O que é causa? O que é concausa? Como é que o cara responde? O que envenenou, que foi o que matou, responde por homicídio. E o que deu o tiro, mas o tiro não foi a causa da morte, responde por tentativa de homicídio. Então, são coisas diferentes, é uma coisa que a gente não está muito acostumado, que a gente não entende muito bem, mas é assim que funciona, pelo jeito, no Código Penal. A concausa é o conjunto de fatores pré-existentes, supervenientes, né, suscetíveis de modificar o curso natural do resultado. E esses fatores que o agente desconhecia, eu não podia evitar. Não faz muito sentido aqui para nós, né, mas dá para refletir sobre isso também. Então, outras definições, a concausa é ação ou omissão, o fato que concorre para uma conduta humana para a prática da infração penal. É crime também, é onde se vê isso. E concausa, pluralidade de causas concorrendo para o mesmo evento. Essa acho que é que mais serve para nós, né? Então, várias causas e levam ao mesmo resultado. Aí, todo mundo deve conhecer, vem o Schilling, que tem uma tabela de classificação e classifica as doenças do trabalho como a doença que o trabalho é causa necessária, são as doenças profissionais. Então, eu acho que essa não é concausa, né? Essa é causa da doença. É fácil, acho que todo mundo consegue entender, até eu, né? Que tenho muita dificuldade em entender concausa, confesso a vocês, por isso que eu disse no começo que eu achei um mico vir falar sobre isso. Na verdade, é bom que tive que refletir muito, tive que estudar mais, então, e estou aqui também para discutir com vocês, que vocês vão ver que é meio polêmico o que eu vou dizer, e eu fiz a propósito mesmo, para a gente poder discutir. Isso daqui é nexo causal, né? O trabalho é a causa necessária para produzir a doença. Isso eu não tenho dificuldade em entender. O segundo, eu já começo a ficar um pouco confusa, porque o trabalho é um fator de risco contributivo, mas não necessário. E aí, olha o exemplo que na própria escrita do Ministério da Saúde tem hipertensão arterial e neoplasias em determinados grupos. Se nós pegarmos hipertensão arterial, que incide em 15% a 20% da população geral, quais os fatores de risco no trabalho que podem ainda levar à hipertensão arterial? Será que nós conseguimos demonstrar que em determinada atividade existia o fator de risco para causar hipertensão arterial? Será desnecessário, ou será necessário que aquela pessoa trabalhe naquela atividade para ter hipertensão, sendo ele portador de outros fatores de risco, vários, que levariam mesmo à hipertensão, quer ele trabalhasse nesta ou naquela função? Eu costumo me perguntar assim,
para resolver esse impasse. E isso foi uma coisa que eu aprendi com a minha amiga Suzette Garbers. Uma das várias coisas que eu já aprendi com ela. Se ele trabalhasse em outra função, em outra atividade, será que ele teria a doença ou não? Né? Eu acho que isso começa a ficar interessante quando a gente pensa em hérnia de disco intervertebral. A hérnia de disco intervertebral é uma entidade nosológica que, quanto mais eu estudo a causa dela, quanto mais eu leio sobre isso, quanto mais eu vou atrás de saber dessas coisas, mais eu entendo que ela é determinada bioquímica e geneticamente. Eu não sou exemplo para nada, mas eu tenho protrusão discal, e não por acaso meu pai também teve. Protrusão discal, eu tenho na cervical. Se eu começar a pensar nos fatores de sobrecarga como causa de protrusão discal, como causa de degeneração de disco, eu não vou encontrar nenhuma na minha vida, né? Eu sou um trabalhador, eu não sou uma trabalhadora braçal, eu não tenho esses fatores de risco. Tá, mas o sedentarismo também é uma causa aceita pela literatura médica de hérnia de disco. Tá, mas então, espera lá, mas se o sedentarismo o carregamento de peso também então talvez essa seja uma terra de ninguém. Como é que nós vamos determinar a causa da hérnia de disco? Levando todos esses fatores em consideração. Aí, para complicar a minha cabeça ainda, daí eu vou ajudar a complicar de vocês também, porque senão fica sem graça eu aqui sozinha, né? Confusa. Recentemente, uns anos atrás, eu encontrei um artigo em que um pessoal na Argentina fez um estudo, fez pressão sobre vértebras de carneiros. O estudo consistia em fazer pressão sobre uma coluna vertebral e aumentando a pressão e ver o que ia acontecendo nas vértebras, nos discos, em tudo isso. E descobriram, desgraçadamente, que o osso quebra antes de haver a protrusão discal, neste modelo que eles fizeram. O osso é mais frágil do que o disco a essa compressão. Tá? Então, para você levar em conta como concausa, você vai ter que ler muito, vai ter que estudar muito, e é a única saída mesmo. Já vamos ver. Esse ainda é o Schilling 2. Agora, imaginem o Schilling 3. Né? O Schilling 2, a doença pode ser um fator de risco contributivo, mas não necessário. Então, ela pode... aí nós podemos elucubrar um monte, né? Porque a juíza também teve uma hérnia de disco, e o fator de risco dela era o sedentarismo. E aí nós vamos dizer que o fator de risco para o cara da construção civil era a falta de sedentarismo? É confuso ou não é? Ou sou só eu que fico confusa nessas coisas? Fernando, você que é mais experiente. Não, eu concordo com você. Acho que, bom, primeiro, cada caso é um caso. Né? Você tem que estudar o tipo de trabalho e a forma, e principalmente a forma pela qual ele é realizado. Exatamente. Já vamos falar disso aqui. No caso da juíza, vai depender muito da postura dela no próprio trabalho. Como é que ela senta? Não só isso, como é que ela senta em casa, para ver televisão, que são os fatores que podem causar lesão. Também. E outro detalhe, você vê muito trabalhador braçal. E você vê muito trabalhador braçal que tem alteração de vértebra e de disco, e outro que realiza exatamente o mesmo trabalho e que não tem. Exatamente. E aí, quando a gente parte para o Schilling 3, são as doenças, o trabalho é provocador de um distúrbio latente ou agravador de doença já estabelecida ou pré-existente. Aí a confusão é maior ainda, porque aí tudo pode, né? A unha encravada
pode ter relação com o trabalho, pelo tipo de calçado, pelo tipo de postura. A Carmozina está lá fazendo assim com a cabeça, né? Hemorroidas teria, então, também nexo com o trabalho, pelo fato da pessoa não poder evacuar o intestino no momento correto, e aquilo foi acarretando em obstipação. Então, você vai dando voltas assim, né, enormes, até chegar a um raciocínio que pode, mas eu tenho dificuldades em entender isso. Aí, eu disse que a aula ia ser polêmica e que a gente vai discutir bastante depois. Eu cheguei a algumas conclusões. KSP sou eu, Cat Stilianos Patsis. Não precisa levar muito a sério, são as minhas conclusões, né? Assim, tentando refletir sobre isso. Eu tenho os critérios de KSP também para estabelecer nexo causal. Eu sou meio ousada. Não, por favor. Aí, eu estava refletindo sobre isso, então eu cheguei a algumas conclusões que também, ao longo da vida, eu tenho chegado. Mas ontem eu coloquei isso no papel, né? Então, o que é concausa? O que não é concausa? Concausa não é uma causa virtual. Tá? Concausa é causa também. Concausa não é fruto de elucubração. Eu fico pensando, aquela história da hemorroida no paciente que é obrigado, vamos dizer, o motorista de caminhão. Eu já fiz perícia em que o motorista de caminhão pedia o nexo causal da hemorroida com o trabalho dele. Tá? Então, não é fruto de elucubração. Não adianta você ficar fazendo um raciocínio tortuoso, em espiral, para poder chegar lá. Calma. E concausa não é invenção. Para ser concausa, o risco tem que ser real e demonstrável. Veja, isso é segundo o meu raciocínio. É uma maneira de eu conseguir entender e talvez de ajudá-los a entender sobre isso. E como é uma coisa que é minha, eu acho que a gente pode melhorar isso, eu posso entender melhor depois com a discussão do caso. O risco tem que ser real e demonstrável. Por isso que eu digo que não é um risco virtual. Eu acho que tem. Médico do trabalho não pode se dar o luxo de achar que tem um risco. O perito até pode ficar nessa dúvida, porque ele não conhece o local de trabalho, né, gente? Mas o médico do trabalho tem que conhecer melhor do que a palma da mão. Lógico que ninguém conhece tão bem a palma da mão, a gente usa essa figura de linguagem, mas os riscos do local de trabalho têm que ser muito mais bem conhecidos do que a palma da mão do perito, do médico do trabalho. Não existe profissional mais capacitado a reconhecer o risco no local de trabalho que o próprio médico do trabalho. É obrigação nossa fazer isso, né? Então, o risco tem que ser real e demonstrável, não imaginável, não imaginário. Além de ser reconhecido pela ciência médica como causa da doença ou lesão apresentada. E essa causa, essa doença, essa lesão, também tem que ser real e demonstrável. Cuidado. Doença, que eu estou falando aqui, ou lesão, é aquela que é objetivamente demonstrável. Já vamos ver isso mais para frente. Lesão real significa existência de sinais objetivos, detectáveis pelo examinador. Dor é sinal objetivo? Tá. Por enquanto, só isso que eu queria saber. Formigamento é sinal objetivo? Tá. Então, a lesão real significa uma lesão detectável, né? E o risco demonstrável é o fator de risco detectado à vistoria do local do trabalho. Essa história de fazer perícia sem vistoriar o local de trabalho, eu acho extremamente arriscada. Eu acho extremamente errada. Até porque a resolução 488 de 98 do Conselho Federal de Medicina diz que deve ser vistoriado o local de trabalho. Aí, os peritos que são mais... Desculpe se vocês são assim, desculpe, mas eu tenho que dizer. Os peritos que são mais comodistas dizem assim, não, mas a resolução diz que é só quando é necessário.
Quando é necessário, no meu entendimento, é quando você não conhece o local do trabalho. Se você já fez uma perícia naquele mesmo local 18 vezes, eu acho que daí você conhece o local do trabalho. Aí você pode até prescindir da vistoria do local do trabalho, por esse motivo. Agora, você não conhecer e dizer, não, isso não precisa, tudo bem, até posso concordar que o perito faça o exame físico da pessoa, o exame mental, detecte se há ou se não há lesão, se há ou se não há doença, ou se nos autos foi comprovado que anteriormente houve a doença, e havendo qualquer lesão presente ou passada, tem que ir ao local do trabalho, senão não é perícia. 1488 de 98. Eu acho que já vai passar aqui. Aliás, isso daqui fica disponível para vocês também, tá? Vai ficar no site. E eu acho que tem aqui, você já vai ver. Diga. Tem uma situação, eu concordo com você com relação à vistoria do local de trabalho. Uma das situações que eu acho, do meu ponto de vista, eu acho que, do meu ponto de vista, existe uma situação em que não existe a necessidade de você ir no ambiente de trabalho, quando a doença alegada realmente não tem absolutamente nada a ver com a função executada. Por exemplo, você Fernanda, tem... é isso mesmo que eu estou tentando, que eu estou tentando dizer. Se você não detectou doença nenhuma, se você, ela diz que tem uma doença, não tem. Nos autos não tem nenhuma comprovação de que houve doença pretérita. Aí eu até acho que você pode dispensar aí do local de trabalho. Era isso que eu estava querendo dizer, Fernanda. Obrigada pela ajuda. Agora, se você achar, suspeitar, disser que tem nexo, então você tem que vistoriar o local de trabalho. A menos que você já o tenha vistoriado 18 vezes anteriormente. Tá? Então, é nesse sentido que eu digo. Quando você não encontrar a doença, é dispensável mesmo, porque tudo bem, isso não vai modificar. Não tem a doença, por que eu vou ver o local de trabalho? Se nem a premissa que a existência da doença existe. Mas, havendo a doença, eu acho que é necessária a vistoria. Lembrem, lesão real e demonstrável é aquilo que objetivamente é detectado pelo examinador. Dor é queixa de paciente, é relato de paciente, é incontestável e é imensurável. Se eu disser para vocês agora que eu estou morrendo de dor de cabeça, ninguém vai poder dizer que eu não estou. Só que, sem sinais objetivos de doença, o relato de dor não caracteriza a lesão, caracteriza a queixa de paciente. E dificilmente nós temos como doença ocupacional, ou como doença relacionada ao trabalho, ou como doença minimamente relacionada ao trabalho, uma dor sem lesão. Aliás, até porque é o seguinte, é de se esperar que um trabalhador braçal tenha algum tipo de dor, talvez eles até tenham menos do que nós, porque eles têm uma musculatura mais desenvolvida, mas é de se esperar que uma pessoa em determinada função, determinada atividade, tenha dores. Só que é uma dor decorrente da atividade que em 2 dias passou. O que a gente vê é gente reclamando daquela mesma lombalgia muscular 2 anos depois do afastamento. Isso eu vejo muito no INSS. Ou outra da Suzete Garbers. Foi fazer uma perícia lá em Londrina. Aí chegou lá, o cara, ele era lavador numa empresa de ônibus. Aí, qual que é o seu problema? O meu problema é porque eu fiz esse movimento assim uma vez e depois nunca mais eu consegui levantar o braço. Tinha feito esse movimento uma vez, e ele demonstrou o movimento, né? E nunca mais ele tinha conseguido levantar o braço. Quer dizer que, tudo bem, eu acredito que esse movimento uma vez deu dor, lógico, mas não perpetuou, né? Ele fez de mau jeito, sei lá como é que ele fez, deu a dor, mas não vai perpetuar essa dor e não vai ser a causa de uma lesão incurável. Aliás, tem outra frase que eu gosto muito, que eu gostaria de dizer para vocês, que é também do meu amigo Milton Helfenstein, que é um reumatologista,
e que, numa reunião aqui da PANTE, disse para nós: quem diz que uma mera tendinite não tem cura, só pode estar querendo desmoralizar a classe médica. Tá? Então, é causa de tendinite. Mas tendinite tem cura. Eu, pelo menos, as tendinites que eu tratei, não que seja muito boa, tá, gente? Mas as tendinites que eu tratei, em 15 dias, estavam resolvidas. Tá? Então, se a dor é relato de paciente, o que é sinal objetivo? Edema, calor, eritema, atrofia, distrofia, né? Ausência de pelos, a descalcificação. A contratura é um sinal objetivo, que é muito diferente da contração. Contração muscular é voluntária, contratura é involuntária. Né? E aí vai da nossa arte de examinar o paciente. A semiologia sempre estará presente na vida de todos os médicos, inclusive na medicina do trabalho e na perícia médica. Como caracterizar com causa, então? Eu acho que é do mesmo jeito que a gente caracteriza nexo causal. Estudando a etiologia das doenças e lesões. Conhecendo o mecanismo de lesão. Se nós não soubermos o que causa uma doença, como é que nós vamos dizer que a causa dela está ou não está no trabalho? Estudando ergonomia. Quem vai fazer medicina do trabalho, ninguém precisa ser especialista em ergonomia, mas a gente tem que ter a ergonomia como objeto de estudo da gente todos os dias. Assim como nós estudamos audiometrias, assim como nós aprendemos a interpretar audiometrias, estudamos as causas de perdas auditivas, nós também precisamos estudar ergonomia, pelo menos saber o mínimo do mínimo, o que é uma ação técnica normal, no que uma ação técnica normal difere de um fator de risco, o que é repetitividade, que todo mundo fala de repetitividade, pouca gente sabe o que é, né? Eu já fiz perícia em que o cara, ele era um auxiliar de gerência no banco, e eu listei 16 atividades diferentes durante o dia. E ele achava que ele tinha repetitividade porque alguém tinha dito para ele que o trabalho dele era repetitivo. E eu perguntei como repetitivo. Não, é que eu faço isso todos os dias. E a repetitividade, quando você vai estudar fator de risco, quando você vai estudar sobrecarga biomecânica, ela é quantificável. Né? Você tem que fazer mais de tantos movimentos para caracterizar como repetitivo. E cada parte do corpo tem um número de repetições que pode fazer sem ser nocivo. Se não fosse assim, o coração que bate 60 vezes por minuto, então estaria sob sobrecarga biomecânica, mas não é, que para ele, para aquele músculo, isso é normal. E investigando o paciente e sua doença. Por exemplo, causas de asma. Se você tem uma pessoa que desencadeou broncoespasmo na empresa onde você trabalha, ou naquela... é esse o caso da perícia que você está fazendo? Eu espero que o médico do trabalho, quando houve o desencadeamento das crises de broncoespasmo, ele tenha investigado e ele tenha mostrado se aquilo estava ou não relacionado ao trabalho. São coisas que podem ser feitas. Você fazer o teste, o peak flow, no final do expediente, no início, no final do expediente, é uma coisa fácil. É uma coisa que dá para ser feita, não é um custo elevado, não é uma coisa tão complicada. Você também fazer o peak flow nessa pessoa após afastamento do trabalho, então você vai notar que, fora do trabalho, melhora a atividade respiratória dele, melhora a capacidade respiratória dele. No trabalho, coincidentemente, entre aspas, sempre piora. Então, acho que ali nós podemos estabelecer uma concausa, uma causa, mas com conhecimento e com dados objetivamente demonstrados. Né? Se você vai fazer IgE
por exemplo, para produtos específicos, para conhecer se aquele produto que existe na empresa é um produto ao qual ele é sensível, ao qual ele pode responder de maneira anômala. Tudo isso é pesquisa, deve ser feito, espera-se que seja feito pelo médico do trabalho que está acompanhando o trabalhador, porque, afinal de contas, é a nossa obrigação cuidar da saúde do trabalhador. E descobrindo esses fatores de risco, é nossa obrigação também afastá-lo do risco que para ele é pior do que para os outros, num caso desse, que seria um Schilling 3. Então, esses são os meus critérios, de novo, KSP, para caracterizar nexo causal ou com causa em DORT. Veja, eu tento sempre colocar a coisa assim objetiva, porque daí me dá menos sofrimento mental, né? Leva a menor fadiga mental. Se você tiver estabelecido os teus parâmetros, a coisa fica um pouco mais fácil. Eu vim da reumatologia. E a reumatologia é uma especialidade que é cheia de critérios, né? Para artrite reumatoide, reumatoide juvenil, para espondilite anquilosante. Então, acho que foi ali que eu aprendi a fazer isso. Então, os meus critérios para estabelecer nexo causal ou até com causa, em caso de DORT, é haver uma lesão objetivamente demonstrada, não apenas o relato de dor, tem que ter algum tipo de lesão, tem que ter algum tipo de sinal objetivo, pode ser até o sinal objetivo, não gosto muito, mas pode ser até no exame de imagem, né? Mas que tenha alguma coisa que seja compatível com a queixa, que levou à solicitação daquele exame de imagem. Porque também não é segredo para ninguém, sabe, doutor Alexandre? O doutor Alexandre é advogado, acho que é a única advogada que está aqui entre nós hoje. Ah, você também? Quem mais é advogado? Você. Então, os advogados, muito bem representados. O que acontece é que tem escritórios, ou sindicatos, ou alguns médicos, que quando uma pessoa precisa caracterizar uma doença ocupacional, eles pedem ressonância magnética de ombros, cotovelos e punhos, né? Se a pessoa não tiver condições de fazer ressonância magnética, também serve ultrassom. Então, mas o que chama a atenção é o ultrassom de ombros, cotovelos e punhos. Outro dia nós tivemos um julgamento lá no CRM de um cara que ele era não era ortopedista dessa vez, sabe? Era um reumatologista que fazia isso. Então, ele tinha, dos 900 exames de ressonância magnética que tinham sido solicitados num determinado ano, numa determinada... na Unimed, tá? Naquele